O Senhor logo vem, meus irmãos. Você está no canal Lendo com Claudinha. Livro Mulheres em Discipulado, página 69. Diante do público. Não hesite. Fale sem medo de ser feliz. Agrida o inimigo chamando o pecado pelo seu nome. É esse tipo de oradora que Jesus quer. Uma discípula que fala o que o pecador precisa ouvir e não o que ele quer ouvir. Deus deseja uma oradora que seja sua fiel testemunha para apresentar a verdade e reprovar o pecado. Uma missionária cujas palavras são como um martelo a quebrar o coração empedernido, como um fogo a consumir matéria inútil. Cuidado com os extremos da razão ou emoção. Se o sermão for de caráter emocional, afetará os sentimentos, mas não o coração e a consciência. A questão do uso adequado da voz é outro fator importante na hora de falar, especialmente ao público pagão. Algumas pregadoras têm caído no erro de pensar que não têm liberdade para falar, a menos que levantem a voz a um timbre agudo, falando alto e depressa. Elas devem entender que barulho e falar alto e depressa não são evidências da presença do poder de Deus, e que não é a potência da voz que causa impressão duradoura. Outro detalhe, esteja atenta ao tempo da pregação. Providencie uma maneira de cronometrar o seu tempo de fala, que seja visível somente para você. Evite comentários longos e enfadonhos. Algumas vezes causaria melhor impressão sobre a mente se fosse dito apenas a quarta parte do que geralmente os pregadores falam. Não se preocupe em demonstrar conhecimento com palavras rebuscadas e prolixas. Jesus não empregou palavras longas e difíceis em seus discursos, mas utilizou linguagem simples, adaptada à mente do povo comum. Ele não se aprofundava no assunto que estava expondo, a menos que os ouvintes fossem capazes de acompanhar. Diante do público, não se desvie do seu foco principal. Não se perca. Muitas almas estarão entre a vida e a morte ao ouvi-la. Não apresente ideias sem importância em seus sermões. Nem se afaste do assunto, introduzindo matérias estranhas, que não possuem conexão com o texto em estudo. Ofereça a seus ouvintes trigo puro, totalmente peneirado. Lembre-se de que está falando não apenas diante de uma assembleia de homens. Fale como se todo o universo celestial estivesse diante de você. Batizando muito ou pouco, Deus aceita e abençoa seu trabalho. Contudo, você pode agradá-lo bem mais quando batiza em grandes números. Saiba que ganhar muitas almas não é privilégio de todos, pois as pregadoras são diferentes uma das outras, e os solos têm suas particularidades, e também se diferenciam. Cada um tem um tipo de resistência. Quando o semeador saiu a semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu no solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre os espinhos, e cresceram os espinhos, e a sufocaram. E não deu fruto. Mas outras caíram em boa terra, e, vingando e crescendo, davam frutos. E um grão produzia 30, outro 60 e outro 100. Marcos 4, 3-8. Além disso, até mesmo Jesus foi decepcionado em sua própria terra. O seu trabalho por lá não foi um dos melhores em termos de resultado. Bem, por hoje é isso. Amanhã continuarei a leitura deste livro. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde.